Existia um dia em que Lampião teve medo. Não o medo que um homem comum experimenta diante de uma bala perdida. Não o medo de um volante que se aproxima pela noite escura. Não o medo da morte que perseguiu Lampião por 2 décadas inteiras de cangaço e violência. Este era um medo muito diferente. Um medo que vinha de dentro, que não tinha forma clara ou definida, que não podia ser enfrentado com arma de fogo ou confronto direto. Era um medo de algo que estava além de seu controle absoluto, algo que transcendia seu poder inquestionável sobre o sertão. Era um medo de algo que estava além de sua compreensão, além da capacidade de sua mente processar. Era o medo do desconhecido, que não vinha da caatinga, mas que vinha de dentro da própria estrutura que Lampião havia construído durante seus anos de domínio violento. Era o medo de que a máquina de morte que ele havia fabricado com as próprias mãos começasse a falhar, em um momento que ele não conseguia prever ou controlar. Este era um dia em que tudo começava a mudar de formas que Lampião não poderia ter imaginado. O sertão, naquele dia específico, respirava de uma forma diferente da forma como normalmente respirava. A poeira vermelha que levantava dos cascos dos cavalos quando eles galopavam parecia mais pesada do que o normal, como se estivesse carregando algo adicional a mais, como se a própria terra tivesse peso aumentado. O sol queimava com uma intensidade particular que só o sertão conhece. Aquele calor que seca a boca até a garganta ficar áspera e dura, que emudece as vozes dos homens, que transforma o silêncio em arma psicológica. Os homens do bando de Lampião tinham visto muita morte em suas vidas. Tinham participado de massacres inteiros. Tinham transformado fazendas completas em cemitérios sem lápides. Tinham matado pessoas que nunca lhes fizeram mal. Tinham matado crianças que só queriam viver. Mas naquele dia, havia algo no ar que os deixava tensos de uma forma que era completamente incomum. Os cavalos sentiam também. Seus olhos ficavam arregalados e permaneciam assim durante horas. Suas orelhas se moviam constantemente para trás como se estivessem ouvindo algo que não era barulho ordinário, como se compreendessem que havia algo vindo que mudaria tudo para sempre. Os próprios cangaceiros sussurravam menos do que o normal naquele dia. Havia um silêncio ritualístico que descia sobre o bando como uma capa pesada, como se esperassem por algo que ninguém conseguia nomear ou descrever adequadamente. Como se a própria estrutura da realidade estivesse sendo reescrita ao seu redor. Lampião percebeu primeira. Seu rosto, aquele rosto que conhecia cada expressão de poder absoluto e segurança suprema, apresentava uma linha tensa nos cantos dos lábios que os outros homens nunca haviam visto antes. Seus olhos, aqueles olhos negros que haviam encarado a morte tantas vezes sem piscar, aqueles olhos que haviam encarado coronéis poderosos e volantes determinados, varriam o horizonte do sertão com uma inquietação que era completamente estranha ao seu caráter. Havia uma hesitação no ar ao seu redor, uma incerteza que era totalmente incompatível com o homem que havia dominado o sertão inteiro com mão de ferro durante anos e anos. Os cangaceiros ao seu redor percebiam também. Viu em cada movimento dele, em cada olhar que lançava, em cada respiração que tomava. Havia um silêncio quase religioso entre eles naquele dia. Um silêncio que precede coisas que mudam para sempre. Um silêncio que antecipa transformações que reescrevem a história. O mistério pairava no ar como uma nuvem de poeira do sertão que não se dissipava nunca, que se recusava a desaparecer. Quem era este homem que Lampião temia? Quem era este homem que conseguia fazer o terror do sertão sentir medo genuíno? Os sussurros começaram nas fazendas, nas pequenas comunidades espalhadas pelo sertão, nas casas de pessoas que viviam à sombra do medo. Alguns diziam que era alguém que havia chegado de fora do sertão. Alguém que havia vindo de um lugar distante com uma missão específica. Outros afirmavam que era alguém que havia estado lá o tempo inteiro, invisível, esperando pacientemente o momento certo para se revelar ao mundo. Havia boatos de que este homem possuía algo que Lampião não tinha, nunca tinha tido e nunca conseguiria ter. Uma forma de poder que não se media em bala, que não se constrói com sangue, que não se mantém através de violência. Um poder que vinha da palavra, que vinha da verdade, de algo tão fundamental que podia destruir Lampião muito mais completamente do que qualquer arma jamais conseguiria. A primeira pista deste homem misterioso havia chegado 3 semanas antes daquele dia de medo. Uma carta havia sido entregue a Lampião através de meios que ninguém conseguia explicar adequadamente. Ninguém no bando sabe exatamente o que dizia aquela carta. Ninguém havia visto seu conteúdo completo.
Mas a reação de Lampião havia sido tão diferente de qualquer coisa que os homens do bando tinham testemunhado antes que deixou marcas profundas em todos. Lampião havia lido aquelas palavras em silêncio completo, seu corpo permanecendo perfeitamente imóvel. Seu rosto, aquele rosto que conhecia cada expressão de poder absoluto e segurança suprema, apresentava uma linha tensa nos cantos dos lábios que os outros homens nunca haviam visto antes. Seus olhos, aqueles olhos negros que haviam encarado a morte tantas vezes sem piscar, aqueles olhos que haviam encarado coronéis poderosos e volantes determinados, varriam o horizonte do sertão com uma inquietação que era completamente estranha ao seu caráter. Havia uma hesitação no ar ao seu redor, uma incerteza que era totalmente incompatível com o homem que havia dominado o sertão inteiro com mão de ferro durante anos e anos. Os cangaceiros ao seu redor percebiam também. Viam em cada movimento dele, em cada olhar que lançava, em cada respiração que tomava. Havia um silêncio quase religioso entre eles naquele dia. Um silêncio que precede coisas que mudam para sempre. Um silêncio que antecipa transformações que reescrevem a história. Os dias que se seguiram àquela mensagem foram dias de espera angustiante, dias de antecipação que corroíam a mente. O bando se moveu mais rapidamente naqueles dias, mudando de localização constantemente, como se houvesse algo invisível que os perseguisse de forma implacável. Lampião dormia em períodos muito curtos, nunca ficando muito tempo no mesmo lugar. Suas ordens se tornaram mais rígidas, mais violentas. Era como se estivesse apressando algo, como se soubesse que o tempo estava acabando para algo muito importante. E então, naquela manhã em particular, quando o sol começava a queimar o sertão com toda a sua fúria, Lampião reuniu seu bando em um local específico, um lugar que havia escolhido com cuidado deliberado, um lugar que oferecia visibilidade completa para qualquer aproximação de qualquer direção. Um lugar onde poderia ver o inimigo vindo de longe. Naquele lugar de reunião, havia uma tensão palpável no ar. Algo estava prestes a acontecer. Algo que era maior do que qualquer confronto que Lampião havia enfrentado antes. Algo que mudaria para sempre a história do sertão e a história de Lampião. Algo que ninguém deveria saber, mas que Lampião sabia que precisava enfrentar. A pergunta que pairava no ar, como uma nuvem de poeira do sertão que não se dissipava nunca, que se recusava a desaparecer. Quem era este homem que Lampião temia? Quem era este homem que conseguia fazer o terror do sertão sentir medo genuíno? Os sussurros começaram nas fazendas, nas pequenas comunidades espalhadas pelo sertão, nas casas de pessoas que viviam à sombra do medo. Alguns diziam que era alguém que havia chegado de fora do sertão. Alguém que havia vindo de um lugar distante com uma missão específica. Outros afirmavam que era alguém que havia estado lá o tempo inteiro, invisível, esperando pacientemente o momento certo para se revelar ao mundo. Havia boatos de que este homem possuía algo que Lampião não tinha, nunca tinha tido e nunca conseguiria ter. Uma forma de poder que não se media em bala, que não se constrói com sangue, que não se mantém através de violência. Um poder que vinha da palavra, que vinha da verdade, de algo tão fundamental que podia destruir Lampião muito mais completamente do que qualquer arma jamais conseguiria. A pergunta que pairava no ar como uma nuvem de poeira do sertão que não se dissipava nunca, que se recusava a desaparecer. Quem era este homem que Lampião temia? Quem era este homem que conseguia fazer o terror do sertão sentir medo genuíno? A pergunta que cada cangaceiro se fazia em silêncio enquanto esperava sob o sol escaldante. Quem era este homem que conseguia fazer Lampião, o rei discutível do sertão, ter medo de uma forma tão profunda? Quem era este homem que, com apenas 3 palavras, havia transformado o mais temido bandido do Brasil numa criatura apavorada pela antecipação? E mais importante ainda, o que ele realmente queria com Lampião? As histórias sobre este homem misterioso começavam a aparecer em lugares diferentes do sertão inteiro, de comunidade para comunidade, através de sussurros, que passavam de boca em boca. Cada narrativa era um pouco diferente da anterior. Cada pessoa que contava a história adicionava um detalhe novo que não estava na versão anterior. Mas todas as histórias tinham um fio condutor comum que as unia. Havia um homem que era diferente de qualquer outro que o sertão havia conhecido em toda a sua história brutal e sangrenta. Ele não era cangaceiro como Lampião. Não era coronel com poder baseado em terra e dinheiro. Não era volante ou policial perseguindo criminosos. Não era padre ou frade que pregava a verdade divina. Ele era algo que não se encaixava em nenhuma categoria conhecida.
algo que transcendia as categorias normais que o sertão havia desenvolvido para classificar as pessoas. Alguns diziam que havia nascido no sertão, que era filho legítimo ou ilegítimo de uma mulher pobre e de um coronel poderoso que nunca havia reconhecido sua paternidade. Outros afirmavam que era estrangeiro, que havia vindo de fora do Brasil inteiro para uma missão específica que ninguém conseguia compreender completamente. E havia aqueles que sussurravam em tom de religiosidade que ele não era um humano de verdade, que era alguma forma de espírito ou força da própria caatinga que havia tomado forma humana para um propósito misterioso e incompreensível. O que era certo, absolutamente certo, era que este homem possuía características que o tornavam completamente diferente de qualquer outro indivíduo que havia cruzado o caminho da violência no sertão. Ele tinha um conhecimento que transcendia completamente o ordinário. Sabia coisas sobre as pessoas que elas mesmas não sabiam sobre si próprias. Tinha uma capacidade de observação que era praticamente sobre-humana, notando detalhes que outros homens ignoravam completamente, passando por cima como se não importassem. E havia uma calma ao seu redor, uma serenidade incomparável que era profundamente perturbadora em um lugar onde a violência era a linguagem comum entre os homens. Onde todos gritavam seus desejos, ele sussurrava. Onde todos atacavam impulsivamente, ele observava pacientemente. Onde todos matavam sem questionar, ele parecia pensar profundamente sobre consequências. Os rumores que corriam pelo sertão como fogo em palha seca o descreviam de formas variadas e contraditórias. Havia histórias de que ele havia estado em várias fazendas remotas, conversando com trabalhadores pobres e gente simples que havia se tornado invisível pela falta de importância social. Havia relatos de que ele lia livros, que carregava papéis e documentos antigos, que possuía conhecimento sobre a história do sertão que ninguém mais tinha. Havia sussurros de que ele havia desafiado coronéis extremamente poderosos, apenas com palavras cuidadosamente escolhidas, que havia dito coisas que fizeram homens violentos tremerem de medo genuíno. E mais perturbador ainda para as estruturas de poder, havia histórias de que ele conhecia segredos. Segredos profundos que coronéis havia guardado há décadas inteiras. Segredos sobre roubo de terras que destruiu comunidades. Assassinatos encobertos com a ajuda de autoridades. Corrupção tão profunda que envolvia até a igreja, que supostamente representava Deus. Como era possível que um homem comum conseguisse ter acesso a informações como essas? Como podia conhecer verdades que foram cuidadosamente enterradas e seladas? As primeiras interações entre este homem e o bando de Lampião ocorreram de forma que pareceu casual, quase acidental. Um cangaceiro havia encontrado este homem em uma estrada remota e perigosa do sertão. O cangaceiro estava voltando de um ataque bem-sucedido a uma fazenda, carregando o ouro que havia saqueado, carregando o peso tanto do dinheiro quanto do remorso, que mesmo cangaceiros às vezes sentiam. O homem simplesmente surgiu do nada, como se o tivesse estado esperando há muito tempo. Não havia ameaça explícita nas palavras dele. Não havia confronto direto ou provocação. Havia apenas uma conversa. Uma conversa que mudaria a forma com aquele cangaceiro enxergava a si mesmo. O cangaceiro havia voltado para Lampião e havia descrito o encontro com uma sensação de desconforto profundo que era difícil de explicar adequadamente. Ele sabia. Foi tudo que o cangaceiro conseguiu dizer, repetindo aquelas duas palavras como um mantra. Sabia o quê? Perguntou Lampião, com uma voz que tentava soar casual, mas não conseguia. Tudo, respondeu o cangaceiro. Sabia que eu vinha do roubo. Sabia exatamente qual fazenda havia roubado. Sabia quantas pessoas exatamente tinha matado. Sabia nomes de gente que pensava estar segura. Sabia sobre você. Sabia quem você é realmente. Lampião pressentiu algo naquele momento, algo que o deixou alerta de uma forma que nenhuma ameaça anterior havia conseguido deixá-lo. Havia um homem no sertão que sabia coisas demais sobre os detalhes íntimos da vida de Lampião. Um homem que possuía informações que poderiam ser extraordinariamente perigosas. Um homem que, diferente de coronéis que podiam ser comprados com ouro, ou polícia que podia ser enganada ou eliminada, não parecia estar motivado pelas coisas que motivavam outros homens. O que queria este homem? Qual era o seu objetivo final? Qual era a razão de conhecer
tanto sobre Lampião? Estas eram as perguntas que começaram a consumir a mente de Lampião dia após dia, noite após noite. Havia um desequilíbrio completo no sistema que ele havia construído, uma variável que ele não conseguia controlar ou eliminar. O contraste entre coragem e desconforto se tornou cada vez mais aparente em Lampião durante aquele período. Ele era corajoso quando encarava perigo físico direto. Havia enfrentado centenas de volantes em confrontos sangrentos, havia sobrevivido a emboscadas que deveriam tê-lo matado instantaneamente. Sua coragem no campo de batalha era conhecida e respeitada em todo o Brasil, em todas as regiões, entre todos os tipos de pessoas. Mas havia algo neste homem que tocava em um tipo de medo muito diferente. Um medo que não vinha da possibilidade de morte física violenta, mas da possibilidade de algo muito pior. Exposição completa, humilhação pública, a revelação de verdade sobre o sertão e sobre ele mesmo que haviam sido cuidadosamente mantidas ocultas. Era o medo de ser compreendido completamente. Medo de que alguém visse quem ele realmente era, além da lenda que havia criado. Este era um tipo de medo que um homem como Lampião não estava equipado para lidar, não tinha ferramentas para combater. A primeira revelação significativa veio quando Lampião recebeu uma segunda mensagem muito diferente da primeira. Não era uma carta que podia ser queimada ou destruída. Não era um sussurro que podia ser ignorado. Era um documento. Um documento antigo que havia sido cuidadosamente preservado através de décadas. Um documento que provava algo que Lampião havia feito muitos anos atrás. Algo que ele acreditava ter sido completamente esquecido por toda a eternidade. Algo que matou uma família inteira para manter em segredo, para impedir que aquilo se tornasse conhecido por ninguém. Este homem havia encontrado a prova incontestável. Este homem havia escavado no passado de Lampião com a precisão de um arqueólogo meticuloso e havia trazido à tona verdades que deveriam ter ficado enterradas para sempre. Como era possível? Como um homem poderia se preparar com tanto cuidado, com tanto conhecimento específico sobre cada detalhe da vida de Lampião? A tensão que se formava naqueles dias levava inevitavelmente a um confronto que não podia ser evitado. Algo teria que acontecer muito brevemente. Uma conversa tinha que acontecer. O encontro entre dois homens era iminente e inescapável. E Lampião sabia, com certeza que não conseguia expressar adequadamente, que este encontro mudaria tudo para sempre. Porque este homem não era um inimigo que se derrotava com violência e morte. Era um inimigo que se derrotava apenas por compreensão genuína, por aceitação de verdade. E compreensão era algo que Lampião nunca havia precisado oferecer a ninguém em toda a sua vida. O local escolhido para aquele encontro, que seria histórico, era uma ruína que havia sido esquecida pelo tempo. Uma capelinha antiga que tinha sido abandonada há décadas, completamente perdida entre as rochas vermelhas e ásperas da Caatinga. As paredes de barro dessa pequena estrutura estavam se decompondo lentamente, deteriorando-se de forma quase orgânica, como se o próprio tempo estivesse metodicamente demolindo aquela estrutura que ninguém precisava mais. Havia fissuras profundas nas paredes que sugeriam séculos de exposição ao vento e à chuva rara do sertão. A cruz, que ficava no topo da capela, havia caído há muitos anos. Agora permanecia deitada no chão como um símbolo eloquente de abandono religioso. Pedaços de barro se desprendiam das paredes continuamente. Não havia nada ali que sugerisse esperança ou salvação. Havia apenas a sensação avassaladora de morte lenta e inevitável, de coisas que foram esquecidas e foram deixadas para apodrecer sob o sol implacável do sertão. Era exatamente o lugar apropriado para um encontro entre um homem que havia enfrentado a morte tantas vezes e outro que a trazia consigo apenas em forma de conhecimento e verdade. A sensação de ameaça estava pendurada no ar como uma tempestade que se aproximava, mas não chegava nunca, mantendo o suspense constante. O vento havia parado completamente de uma forma que era estranha e anormal para aquela hora do dia e do ano. Normalmente, o sertão, no meio da manhã, respirava e se movimentava através de ventos quentes que traziam areia e poeira. Mas naquele dia específico, tudo estava parado de uma forma que era quase sobrenatural.
Até as folhas das plantas duras da caatinga pareciam imóveis, como se esperassem por algo de importância monumental. Os pássaros que normalmente cantavam tinham desaparecido, como se compreendessem que não deveriam estar ali naquele momento. A paisagem inteira parecia estar contendo a respiração, esperando com antecipação o que aconteceria entre dois homens que não deveriam estar no mesmo lugar simultaneamente. O homem misterioso se aproximava lentamente do local, com passos calculados e deliberados. Não havia arma visível em suas mãos. Não havia ameaça óbvia em seu comportamento ou na forma como se movia. Ele caminhava como alguém que não tinha medo, como alguém que sabia que já havia vencido antes mesmo de qualquer palavra ser pronunciada entre eles. Sua roupa era simples e desgastada pelo tempo, sugerindo alguém que havia viajado muito através de paisagens áridas. Seu rosto era marcado profundamente pelo sol do sertão, sua pele queimada de forma que sugeriam muitos anos vividos sob aquele clima implacável. Mas seus olhos, aqueles olhos tinham algo que era fundamentalmente diferente de qualquer olho que Lampião havia visto antes em toda a sua vida. Não eram olhos de killer profissional. Não eram olhos de ambição cega. Não eram olhos de ódio ou vingança. Eram olhos de alguém que conhecia verdades muito profundas sobre a natureza do sertão e da humanidade. Verdades que pesavam como fardo sobre seu espírito. As reações de Lampião e de seu bando foram imediatas e instintivas. Os homens ao seu redor começaram a se mexer inquietamente, a colocar as mãos perto de suas armas de forma automática, pronto para se defender. Era uma reação completamente instintiva, baseada em sobrevivência. Quando alguém se aproximava dessa forma inusitada, normalmente terminava em morte e sangue. Mas Lampião levantou a mão num gesto firme que ordenava que ninguém disparasse, que ninguém agisse. Havia algo naquele homem que demandava um confronto muito diferente, um tipo de batalha que não se vencia com chumbo ou violência física. Lampião se levantou lentamente e deliberadamente, oferecendo seu próprio corpo desarmado como resposta ao desarmamento aparente do outro homem. Era uma aceitação tácita e silenciosa de que aquele confronto seria completamente diferente de qualquer coisa que Lampião tinha experimentado antes. O momento exato em que Lampião hesitou foi apenas um piscar de olhos muito rápido, um breve instante em que sua mão tremeu levemente, quase de forma imperceptível. Apenas isso. Um tremor. Apenas um milissegundo de dúvida. Mas aquilo foi suficiente para mudar tudo de forma fundamental e irrevogável. Porque Lampião, o terror do sertão que era conhecido em todo o Brasil, o homem que havia matado centenas de pessoas sem vacilar ou hesitar, o homem que havia encarado Death tantas vezes sem piscar, Lampião havia hesitado. E aquela hesitação era a admissão silenciosa de algo que Lampião nunca havia admitido a ninguém. Havia alguém que era mais poderoso do que ele. Não com armas de fogo, não com números superiores, mas com algo que era muito mais potente do que qualquer dessas coisas. Com verdade. O clima era tenso de forma quase insuportável, silencioso de uma forma que tocava em ritualístico. Era como se dois sacerdotes se encontrassem num templo antigo e abandonado, para uma cerimônia cujo significado somente eles compreendiam completamente. Não havia gritos de desafio, não havia ameaças verbais que ecoassem, não havia bravatas ou intimidação. Havia apenas o silêncio profundo e sagrado que precede transformações que reescrevem a história de pessoas e lugares. Os cangaceiros ao redor permaneciam completamente imóveis, como estátuas de pedra. Eles percebiam instintivamente que estavam testemunhando algo de importância monumental, algo que transcendia a violência comum e banalidade de confronto, algo que havia implicações que eles não conseguiam medir ou compreender completamente. Por que aquele homem era tão perigoso para alguém como Lampião? Não era perigoso porque tivesse força física superior. Não era perigoso porque tivesse acesso a armas melhores ou mais modernas. Era perigoso porque podia destruir Lampião de formas que a bala nunca conseguiria. Podia expor verdade sobre o sertão que mudaria fundamentalmente a forma como as pessoas enxergavam o poder e a violência. Podia provar que a máquina de violência que Lampião havia construído repousava sobre uma série de mentiras convenientes e enganos cuidadosamente mantidos,
Podia provar que Lampião não era o herói de uma narrativa épica de justiça. Era simplesmente um homem que havia matado muitas pessoas para manter seu poder pessoal. Era perigoso porque possuía a verdade, e a verdade era mais mortal do que qualquer arma jamais fabricada pela mão do homem. O homem parou a poucos passos de Lampião. Não havia arma em suas mãos. Não havia gesto de agressão. Havia apenas um olhar que dizia tudo o que era necessário dizer, sem necessidade de palavras pronunciadas. Naquele olhar estava a resposta para todos os medos que haviam consumido Lampião. Naquele olhar estava a revelação do que viria nos próximos momentos. Naquele olhar estava o começo do fim, de algo que não deveria ter começado. O homem abriu a boca e começou a falar palavras que mudariam para sempre a percepção de Lampião sobre si mesmo. E com cada palavra que pronunciava, cada frase que emergia da boca daquele homem misterioso, o mundo de Lampião se desintegrava completamente como uma estrutura de areia diante de uma onda oceânica. Porque aquele homem era alguém que havia dedicado anos pesquisando, alguém que havia investigado profundamente, alguém que havia procurado pela verdade através de cada registro histórico, de cada documento, de cada arquivo disponível no sertão inteiro. Ele era um historiador, um homem cuja missão de vida havia sido documentar o que realmente acontecia no sertão, separando a lenda da realidade, dividindo o mito de fato histórico, e havia descoberto coisas sobre Lampião que ninguém sabia, coisas que haviam sido encobertas e ocultadas. Assassinatos que haviam sido atribuídos falsamente a acidentes da natureza ou desastres inevitáveis. Roubos que haviam sido registrados nos arquivos como impostos legais cobrados legitimamente. Crimes que haviam sido transformados em narrativas de justiça poética pelo povo. Este historiador havia estado no sertão durante muitos anos. Havia conversado pacientemente com viúvas de homens que Lampião havia matado. Havia encontrado documentos em cartórios que revelavam a verdade oculta. Havia ouvido confissões de coronéis que haviam colaborado secretamente com Lampião contra seus próprios oponentes políticos. Havia mapeado cada passo de Lampião ao longo dos anos. Havia criado uma narrativa completa e coerente, uma narrativa que era completamente diferente da lenda romântica que havia sido contada. E agora estava ali, diante de Lampião, pronto para revelar tudo aquilo que havia descoberto, pronto para enfrentar a realidade que havia construído. As razões pelas quais Lampião teve medo naquele dia eram agora cristalinas e impossíveis de negar. Porque este historiador tinha poder que nenhuma bala conseguiria destruir. Tinha poder que transcendia completamente a morte física de Lampião. Tinha poder de reescrever a história de Lampião, de transformá-lo não em um herói revolucionário que desafiava o sistema, mas em um assassino comum que havia se aproveitado deliberadamente do caos para ganhar poder pessoal e domínio. Tinha poder de revelar que as justificativas que Lampião havia criado para seus assassinatos eram apenas mentiras convenientes. Tinha poder de mostrar que as comunidades que Lampião havia destruído não mereciam ser destruídas, que as pessoas que havia matado eram inocentes. Tinha poder de expor que coronéis poderosos haviam manipulado Lampião contra seus próprios inimigos políticos, usando-o como uma arma descartável que podiam descartar quando não fosse mais útil. As consequências diretas daquele encontro foram imediatas, viscerais e devastadoras para a psique de Lampião. Lampião recebeu cópias de documentos que não sabia que existiam. Recebeu depoimentos transcritos de pessoas que ele havia afetado. Recebeu um registro detalhado de cada morte que havia causado, com nomes completos das vítimas, seus relacionamentos, suas vidas que poderiam ter sido. Viu com seus próprios olhos a extensão devastadora da destruição que havia causado ao sertão. Viu fotografias, se elas existissem naquela época, ou descrições escritas dos rostos das pessoas que havia matado. E pela primeira vez na vida teve que olhar para aquilo não como um ato de guerra justificada, não como um ato necessário para sobreviver, mas como um ato de massacre puro e simples, massacre sem justificação racional. E isso o quebrou de uma forma que nenhuma arma jamais conseguiria quebrar. O quebrou por dentro. O impacto no bando foi imediato e absolutamente perceptível por todos. Os cangaceiros sentiram algo fundamental mudar em Lampião naquele dia de forma instantânea.
Sua autoridade não havia desaparecido completamente, mas havia mudado dramaticamente de qualidade. Havia se tornado frágil e questionável. Havia deixado de ser a palavra de um líder absolutamente convencido de sua retidão moral e se tornado a palavra de um homem que começava a duvidar profundamente de si mesmo. Quando os soldados percebem que seu líder está duvidando, quando percebem que o fundamento do sistema que o sustenta está rachado, eles começam a se movimentar de formas imprevisíveis e perigosas. A história de Lampião, que era conhecida publicamente, não podia incluir este encontro específico. Porque se a verdade fosse revelada completamente, se o povo do sertão soubesse que havia alguém que havia compreendido Lampião tão completamente que o havia deixado apavorado, seria o fim não apenas da lenda de Lampião como criação cultural, mas da imagem que coronéis, políticos e até mesmo a igreja havia construído cuidadosamente sobre o que Lampião representava para o povo. Havia interesse muito poderoso em manter aquele encontro em segredo absoluto. Havia interesse em apagar a história de um historiador que havia ousado procurar pela verdade pura. O historiador desapareceu. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele. Alguns dizem que foi morto por coronéis que não queriam que sua pesquisa viesse à luz pública. Outros afirmam que saiu do sertão voluntariamente, compreendendo que tinha realizado sua missão histórica e que continuar ali apenas o colocaria em perigo de morte. E havia aqueles que sussurravam em tom secreto que havia sido capturado por Lampião, que havia sido morto por um homem que finalmente havia compreendido que existe apenas uma forma de lidar com alguém que possuía a verdade: eliminar o portador da verdade para sempre. Mas os documentos que havia colacionado tão cuidadosamente haviam desaparecido. Os depoimentos que havia colacionado através de conversas difíceis haviam sido perdidos. Seus registros, seus arquivos, tudo o que havia produzido havia sido cuidadosamente destruído como se nunca tivesse existido. Como se tudo tivesse sido um sonho. O motivo dessa história nunca ter sido contada era múltiplo, complexo e envolvido. Havia interesse em manter a lenda de Lampião viva e respeitável na consciência coletiva. Porque a lenda de Lampião era extraordinariamente útil para muita gente. Para coronéis que havia se beneficiado dele. Para políticos que havia feito carreiras brilhantes combatendo-o. Para o próprio governo brasileiro que havia criado um inimigo que unificava o povo contra um perigo comum. Se a verdade sobre Lampião fosse revelada completamente, tudo isso desapareceria como fumaça. A lenda precisava ser mantida, preservada, defendida. O historiador precisava ser esquecido e apagado da memória. E a história dele, a verdade que havia descoberto, precisava ser enterrada junto com ele. A reflexão sobre poder, medo e silêncio é algo que o sertão ainda carrega consigo como ferida aberta. Porque aquele encontro provou algo fundamental sobre a natureza da realidade. Que o poder verdadeiro não é o poder que mata e destrói, mas o poder que revela e expõe. Que o medo verdadeiro não é medo de morte física, mas medo de exposição completa diante do universo. Que o silêncio é uma ferramenta de controle muito mais eficaz e duradoura do que a violência. Porque você pode resistir à violência, pode preparar seu corpo, endurecê-lo, torná-lo imune ao sofrimento físico, mas verdade é algo que se infiltra na mente e nunca sai. Verdade é algo que corrói de dentro para fora, que transforma a forma como você enxerga a si mesmo. Esse dia mudou o Lampião de formas que a história oficial nunca registrou em documento algum. Não transformou-o de um criminoso em um herói verdadeiro. Não o redimiu de seus crimes, mas o atormentou profundamente. Começou a criar dúvidas constantes. Começou a fazer com que cada morte subsequente pesasse mais do que pesava antes. Começou a criar fissuras e rachaduras em uma armadura mental que ele havia construído laboriosamente durante anos de violência. Os homens que estavam com Lampião naquele período subsequente notaram mudanças. Notaram que havia algo diferente em seus olhos. Notaram que sua liderança havia mudado de qualidade. Notaram que algo havia partido e nunca seria completamente reparado. O impacto histórico indireto desse evento foi imenso, mesmo que ninguém soubesse exatamente o que havia acontecido completamente. As operações de Lampião mudaram nos meses que se seguiram. Ficaram menos indiscriminadas e mais focadas. Começou a haver algum tipo de justificativa, algum tipo de racionalização que não existia antes.
como se Lampião estivesse tentando provar algo para alguém. Como se estivesse tentando escrever sua própria contranarrativa, antecipando o julgamento que sabia que viria. Os coronéis perceberam essa mudança comportamental. Alguns aproveitaram para começar a conspirar contra ele. Outros compreenderam que Lampião estava começando a falhar. A conclusão cinematográfica é a de um homem que havia vencido em todos os campos de batalha que havia enfrentado centenas de inimigos e vencido, que havia construído uma legenda através da violência e do medo, sendo derrotado não por armas ou força bruta, mas por palavras, por verdade, por um homem que havia dedicado sua vida inteira a pesquisar, a documentar, a revelar a realidade. E mesmo que esse historiador tenha desaparecido do mundo, mesmo que seus documentos tenham sido destruídos, mesmo que a sua história tenha sido completamente apagada dos registros oficiais, seu impacto permaneceu eternamente. Permaneceu em Lampião. Permaneceu nas dúvidas que começaram a consumir sua mente. Permaneceu na forma como ele se comportava nos últimos anos de sua vida. Existiu um dia em que Lampião teve medo. Não medo de morrer, mas medo de ser julgado completamente. Medo de ser compreendido. Medo que a verdade, mesmo que fosse enterrada em segredo, mesmo que fosse silenciada com violência, mesmo que fosse apagada dos livros de história, continuasse viva em algum lugar, esperando eternamente para ser descoberta novamente. E essa verdade, aquela verdade que um historiador corajoso havia reunido com tanta precisão e cuidado, aquela verdade que havia deixado o terror do sertão apavorado, ela permanece até hoje. Permanece nos sussurros dos velhos que lembram daqueles dias. Permanece nos silêncios das pessoas que sabem mais do que ousam falar. Permanece na possibilidade, sempre presente, de que a história que conhecemos é apenas a história que foi permitido ser conhecida. E que em algum lugar escondido existe outra história. Uma história verdadeira. Uma história que mudou tudo.